Olá, amados, eu saúdo todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Fazendo mais um vídeo para nosso conhecimento, hoje com o título Os Dois Filhos de Abraão. Nesse vídeo nós vamos abordar os dois filhos espiritual de Abraão, não os dois filhos carnais, mas os dois filhos espiritual de Abraão. Antes de iniciarmos, já peço seu like, peço a sua inscrição para que você me ajude a prosseguir com esse evangelismo, né? É uma forma de evangelizar. E se você já é cristão, se você já frequenta a igreja, seja um colaborador, contribua para que o evangelho chegue mais e mais e mais, deixando o seu like e deixando a sua inscrição no canal. Amém? Então, indo direto ao assunto, os dois filhos de Abraão. Eu vou traçar o primeiro filho de Abraão e depois eu falo sobre o segundo filho de Abraão. Num próximo vídeo eu falo do segundo. Mas o primeiro filho de Abraão, na linhagem espiritual. Eu vou fazer um resumo, né? Que o vídeo é curto, é bem curto. Inclusive já recebi até comentários de que a didática não estava boa, porque na realidade eu não estou fazendo aula. É só uma pincelada para a gente ter um entendimento, um pequeno entendimento. E daí, quem quiser mais, se aprofunde buscando conhecimento, né? Vai estudar. Mas é só uma pincelada. Por isso não tem didática, não tem essas coisas. Mas a gente tem que iniciar esse vídeo lá em Adão e Eva, quando ele tem seus filhos. Nós vimos que eles tiveram dois filhos, né? Abel e Caim, e depois tiveram um terceiro filho. E esse filho chamou-se Sete. Lá em capítulo 4, versículo 26 de Gênesis, diz o seguinte: e a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome de Enos. Então, começou a invocar o nome do Senhor. Você repara que Sete teve um filho chamado Enos, e a partir daí começou-se a invocar o nome do Senhor. O que é invocar? Invocar é clamar, gritar, suplicar ou até orar, buscar a Deus. Ou seja, se você fizer uma análise de Adão até Sete, ele teve Sete com 130 anos e Sete teve Enos com 105 anos. Ou seja, 235 anos se passaram para se invocar o nome do Senhor. Sinal de quê? De que o pecado, de que a imoralidade, de que tudo que é de ruim já não estava sendo insuportável ao ponto deles se lembrarem. Porque as pessoas lembram muito de Deus quando elas estão em situação difícil. Aí elas buscam mais a Deus. Mas quando está tudo tranquilo, as mil maravilhas, ela de vez em quando lembra de Deus. Mas quando as coisas estão precárias, né, ruins, logo lembra de Deus. Então, se eles invocaram o nome do Senhor, é porque a situação não estava boa. Então, a partir de Sete, começou-se ali a invocar o nome do Senhor, né? Clamar, gritar. De Sete até o dilúvio, foram aproximadamente 1.500 anos. 1.500 anos. Você vê que quando Enos começa a invocar o nome do Senhor, devido ao pecado, olha só o tempo que se passou, quase 1.600 anos. Aí Deus vai e destrói a terra, a humanidade, com o dilúvio, né? Depois desse dilúvio, quando se passa o dilúvio passou Noé, seus 3 filhos com suas esposas. Ou seja, Deus deixou ali a semente para que a terra fosse repovoada. Então olha a linha de Deus, né? Sete, Enos, Noé, aí vem na linhagem de Sem, que é um filho de Noé, de Sem até Abraão, passou o dilúvio, Sem até Abraão, foram 310 anos. E é justamente em Abraão que nós vamos iniciar esse filho dele, que é um filho espiritual. Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei, porque lá te farei uma grande nação. Deus prometeu a Abraão
uma grande nação. Então, Abraão, como obediente a Deus, o que ele faz? Ele sai da sua casa e segue o caminho que Deus indicou. Daí Abraão tem um filho na linhagem espiritual, chamado Isaac. Isaac vem da linhagem espiritual, tem um filho chamado Jacó. Jacó, certa feita, à noite lutou com um anjo. E este anjo lhe feriu a coxa. A luta foi ferrenha, foi a noite toda, até na parte da manhã, aquela luta, e o anjo fere a coxa de Jacó. E o anjo chega para Jacó e diz: como você lutaste com Deus, seu nome a partir de hoje será chamado Israel. Esse é o nome que Deus dá a Jacó, Israel. Isso é interessante, porque de Israel, Jacó, ele tem 12 filhos, no qual surgem 12 tribos. Essas 12 tribos, ela tem uma história de cativeiro, uma história de deserto, até chegar àquela terra prometida por Deus a Abraão. Quando essas tribos chegam à terra prometida a Abraão, as terras lá são divididas nessas 12 tribos, que hoje se forma a nação de Israel. É esse país que está lá até hoje, fortíssimo, né? Uma nação extremamente poderosa, um dos maiores exércitos do mundo. O Estado de Israel é do tamanho do Espírito Santo, mas é uma nação de quase, não vou dizer de primeiro mundo, mas fica a nível. Então, por que isso acontece? É pelo zelo que Deus tem sobre a nação de Israel. Muitos acham que Israel foi esquecido, porque Israel tinha um propósito com Deus e ele não cumpriu, e Deus tira Israel e bota ele. Não podemos pensar assim, amados. Vamos pegar o versículo 23:37 de Mateus, no qual Deus compara Israel como seus pintinhos. Ele diz: ó Israel, quanto eu desejei, como a galinha coloca os pintinhos debaixo das suas asas, te proteger. Olha só, quando a galinha tem seus pintinhos, que ela percebe o perigo, ela dá um grito, ou seja, um chamado de voz, que a gente desconhece, e esses pintinhos correm tudo para debaixo das suas asas, ela abre as asas e acolhe todos eles. Assim Jesus quis fazer com Israel, né? Juntar todo o povo debaixo de suas asas. Esse é o amor que Deus tem por Israel. Vamos pegar João capítulo 1, versículo 11, quando Jesus diz: vim para o que eram os meus, mas os meus me rejeitaram. Como os meus me rejeitaram, você acha que Deus lançou Israel fora? Nunca. Porque Isaías capítulo 49, versículo 15, ele diz assim: pode uma mãe esquecer do seu filho? Mesmo que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de ti. Isso é a palavra de Deus para a nação de Israel. E nós vemos isso aí claramente, como a mão poderosa de Deus é sobre a nação de Israel. Nós vimos isso na Guerra dos 7 Dias, quando as nações invadiram Israel de todos os lados. Israel, aquele povo pequeno, e mesmo assim, né, Deus deu livramento a Israel. Deus deu aquele livramento a Israel. E isso é muito interessante a gente estudar para saber como que Deus protege aqueles que o amam, aquele que está na presença do Senhor. Como eu, como você, né? Como Deus tem um carinho especial por cada um de nós. Eu vejo Israel hoje como filho pródigo, aquele que saiu de casa, mas que o pai não esquece. O que aconteceu quando o filho estava longe e resolve voltar? Ali estava o pai, que quando a vista de longe, o que o pai faz? Vira as costas, vai embora? Não, o pai corre para abraçar. É assim que Deus faz com cada um de nós. Quando você se afasta, quando você peca, ele fica te esperando. Ele fica me esperando assim como está esperando Israel. Israel vai voltar. Romanos capítulo 11, se você ler todo o capítulo 11,
Ele compara Jesus com uma oliveira. Jesus é a oliveira, Deus é a raiz que santifica a oliveira. E coloca Israel como um ramo da oliveira. Israel é um ramo que foi retirado, mas retirado com um propósito. Se você ler todo Romanos capítulo 11, você vai ver qual que é o propósito de Deus. O propósito de Deus é uma oportunidade de salvação para mim, é uma oportunidade de salvação para você. A igreja entra agora, o segundo filho de Israel, de Abraão, o segundo filho de Abraão, entra nesse cenário, né? E Israel, a promessa de Israel é ser reenxertado na oliveira. Porque se a raiz é santa, toda a oliveira é santa, os ramos são santos, né? Então isso vai mostrando como vai se encaixando esses dois filhos de Israel. E o amor de Deus por Israel é tão grande que ele chega assim a dizer em Isaías 41, 14, não temas, ó verme de Jacó. E por que ele chama de verme? Coisa pequenininha, ó pequenininho Jacó. Ele vê que a nação é bem pequena, bem pequena. Não temas, pois eu mesmo o ajudarei. Olha a promessa de Deus novamente à nação de Israel. Então, a partir dessa oliveira, desses dois ramos de oliveira, nós vamos entender o segundo filho de Abraão. Segundo filho de Abraão, né? Como é que vão ser feitos esses dois ramos encaixados na oliveira, na santidade de Deus. E depois disso, o arrebatamento, depois disso, a restauração de todo o universo, para que nós possamos viver eternamente na presença de Deus. Toda a nação de Israel, toda a igreja, todo o Israel. Porque Israel é filho de Abraão. E a igreja, eu, você, somos filhos de Abraão também. Filhos de Abraão na fé. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa te abençoar, trazer a paz que você necessita, trazer o conhecimento e o conforto no seu coração. Que Deus possa estender as suas mãos sobre a sua cabeça e derramar as bênçãos na sua vida, na vida da sua família e seus filhos e todos. Amém, amados? Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar a sua inscrição no vídeo. Isso é muito importante e me ajuda a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Amém?